podia ser melhor o hino para a introdução da nossa reflexão. Tivemos o privilégio de ter, entre os líderes da nossa igreja, em Dallas, a Jane Leitsky. Ela era a nossa diretora de música. A Jane lutava constantemente com a questão da depressão e a música era um desabafo muito grande. E vocês puderam perceber na letra que ela diz que às vezes não tem nada mais para ver, mas ainda consegue olhar para Jesus e ver. Olhar para Jesus e ver. É impressionante isso. O momento presente do mundo, não só os Estados Unidos da América do Norte, mas é um momento de doenças mentais. Por isso que em 2000, fazendo uma projeção do século presente, o século 21, a Organização Mundial da Saúde revelou como prognóstico que a doença que mais mataria no século presente seria a depressão. No século passado, a doença que mais matou foram as doenças cardíacas. De tudo que se tem de doenças e de acidentes, de tudo que aconteceu e que tanta gente morreu, no século 20, o coração foi que mais matou. E no século 21, segundo o prognóstico da Organização Mundial de Saúde, a depressão. Existem muitos motivos para que isso seja declarado como a causa principal da morte. Mas a reflexão de hoje vai nos ajudar a ver um antídoto muito bom. Antes de introduzir a palavra, eu preciso dar um testemunho, porque há uma coisa muito importante na minha vida. Como estudante de teologia, eu sou de uma família extremamente pobre. Não só os meus pais não podiam pagar os meus estudos, mas do pouco que eu ganhava em serviços extras, eu era estudante bolsista, o chamado industriário, no colégio, no NASP 1, que é o antigo IAE. Então, do pouco que eu ganhava, eu ainda mandava, de vez em quando, R$100 para ajudar os meus pais por mês. De tão difícil que era a vida. E quando chegou no terceiro ano, já noivo, apaixonado, eu tinha que casar. Eu precisava casar. Eu queria casar. Então eu tinha que ter um trabalho assalariado. Eu estou muito feliz que eu encontrei hoje na entrada a Reni Chicaco, cujo marido foi o meu chefe. Ele tinha uma empresa de ônibus, tinha ônibus e combis. E eu dirigia uma Kombi transportando criança. Eu lembro, aquela Kombi é uma coisa tão gostosa, Reni, que você não faz ideia. Por causa dela, eu levantava 4h30 da manhã para poder sair e pegar a primeira criança lá longe por volta de 5h30 por aí, para chegar no colégio às 7h, quando começavam as aulas. E Eli também, cujo tempo de trabalho ali pertinho da gente foi muito legal. Um marido maravilhoso e dedicado, que descansou no Senhor com muita paz. Deus seja louvado, Eli. Fico feliz por vê-lo aqui também. E a lembrança é muito boa, Reni. Chicago, o Mário marcou a minha vida. O Mário não era adventista. E eu incomodava o Mário todos os dias com um testemunho. E o Mário se batizou, aceitou Jesus como seu Salvador. Louvado seja Deus por vocês. Vocês foram muito importantes na minha vida. Deu para casar. Amor e amar. Amar é um verbo que implica ação. Podiam, por favor, devolver o título para nós aí na tela? Ah, está lá, não está para mim. Eu não vi aqui, pensei que estava. Tudo bem. Amar aperfeiçoa. Amor é perfeição. Não, eu vou fazer um pedido. Você clica em cima depois, dá uma passadinha, baixa o amar para cá, deixa os dois numa frase, amar aperfeiçoa, e coloca amor é perfeição numa segunda frase, vai ajudar o que eu quero fazer aqui com o meu querido auditório. Amar aperfeiçoa. Amor é perfeição. Vocês conhecem alguém perfeccionista?
Às vezes, quando eu faço a pergunta no auditório de casais, num seminário, eles fazem assim. Ou assim. O perfeccionista é uma pessoa insatisfeita com aquilo que ela faz. Pode ser o melhor que dá para fazer. E pode, inclusive, as pessoas aplaudirem o feito. Mas esta pessoa, se você é esta pessoa, você vai se identificar agora. Se alguém elogia, você fala assim, mas ficou aquela ponta faltando. Aí elogia, você fala, mas podia ter sido melhor. Mas se você dá essa resposta quando alguém elogia, você é perfeccionista. Corre longe disso, por favor. Porque o perfeccionista não aceita nem o que faz. Não se satisfaz. E não se está falando de qualidade. Está se falando de perfeccionismo. Perfeccionismo é defecção de caráter. Perfeição é o resultado final do caráter de todas as pessoas diante de Deus que serão salvas. Perfeição entre nós é possível? Lembre-se do seguinte, eu fiz um propósito de diminuir em muito o tempo de hoje da minha mensagem de reflexão. Mas se vocês teimarem, eu quebro o meu propósito. Se vocês não responderem, eu não vou ligar para o relógio. Quem está de acordo, diga yes. Quem não está, fique quieto. Tá? Yes, thank you. Muito bom. Então, o amor é perfeição. Seria o caso de que uma pessoa que ama, na atual condição nossa, é perfeita? Vocês já ouviram uma mãe ou pai falar de um filho, nossa, este filho é perfeito? Ou um marido falar de uma esposa, esta mulher é perfeita? Ou, ao contrário, uma mulher falando do marido, ele é perfeito? Ou então um filho falando, nossa, eu amo minha mãe, mas o meu pai é perfeito. Ou então, eu amo meu pai, mas a minha mãe é perfeita. Já viram isso? Quantos já ouviram isso em algum lugar de alguém ou de si mesmo? Levante a mão. Ok. Quantos já viveram com alguém que vocês falaram, essa pessoa é quase perfeita? Quantos têm assim? Alguém com quem viveram? Então, isso é verdade. O que é este perfeito, na verdade? Ele é um perfeito com todos os descontos de imperfeição que ele possa ter. Esta pessoa quer dizer que o outro a quem está avaliando seja perfeito. Porque entre nós não há ser perfeito. Jesus, quando o jovem rico se aproximou dele e disse, bom mestre, Jesus o repreendeu na forma que respondeu. Falou, bom? Só há um que é bom. Ele estava se referindo ao Pai. Nem ele, na condição de Filho de Deus, que era perfeito, ou seja, Jesus não tinha nenhum pecado, não tinha inclinação para o pecado, Jesus era um humano perfeito. Adão foi criado um humano perfeito. Mas a perfeição que o amor representa, segundo Jesus, só se encontra em Deus. Após sua ressurreição, Jesus reassumiu a posição de Deus e ele está classificado no mesmo nível da perfeição. Isso é para nós entendermos que os seres humanos não são perfeitos. Ou seja, em algum momento você pode cometer um erro, um equívoco, uma falha. Você é
imperfeito. Você precisa ter consciência disso em dois aspectos, ou por dois motivos. O primeiro motivo é para você manter a vigilância. Você não é perfeito, cuidado. Até aquilo que você já superou, até dificuldades que você já venceu, podem voltar. Ficar atento por quê? Número 1, ficar atento por quê? Porque eu sou imperfeito. Então, se eu sou imperfeito, eu posso praticar imperfeições. Eu posso cometer erros. Esse é o motivo número 1. Motivo número 2. Você precisa lembrar que apesar de você fazer o melhor, segundo o que você conhece, e até segundo a vontade de Deus, você pode cometer um erro. Você pode vir a falhar. Eu tive 2 experiências no meu trabalho de aconselhamento com cônjuges que exigiram do outro perfeição. Um deles, a esposa estava em depressão. Isso aconteceu em 97. Esse atendimento aconteceu em 97. Ela estava em depressão. Uma depressão que estava se tornando crônica. Já vinha com este problema há anos. Havia passado pela mão de bons profissionais, aos quais eu conhecia, inclusive. Um psicólogo cristão, extremamente capaz, reconhecido profissionalmente, e um psiquiatra que fizera psicologia. Portanto, ele trabalhava os 2 aspectos da mente humana. E ela fora cliente dos 2 e continuava em depressão. E eu tive um dia a oportunidade, ela pediu para ser assistida, e o seu marido concordou, mas já na 3ª sessão ele me disse que eu não quer que eu peça perdão. Eu falei, pelo quê? Por qualquer coisa. Como é que é? Ele não quer que eu peça perdão. Mesmo que você tenha errado, mesmo que eu tenha errado. Ele não quer que eu peça perdão. Por quê? A resposta que me chocou. Ela falou para mim, porque ele me disse que o pedido de perdão é uma autorização para errar de novo. Interessante a avaliação dele. E daí eu falei para ela, e deu certo? Ou seja, não pedir perdão te levou a não repetir seus erros? Mas chegou o momento de eu atendê-lo. Eu falei, olha, gostei da sua ideia, da ideia que você deu para sua esposa. E eu quero o seu segredo, porque eu vou fazer isso também na minha vida. De que se eu não confesso, eu não erro mais. Ele ficou parado me olhando, pensando, onde é que esse cara quer chegar? Aí eu falei, você deu essa recomendação para ela? Ele falou, dei. E você acha que isso funciona? Ele ficou parado, não pôde me responder. Quanto tempo faz que você não erra? Em aspecto nenhum. Nem contra Deus, nem contra os seus semelhantes em geral, e nem contra sua esposa e seus filhos. Ele ficou travado. Não pôde me responder. A pretensão de que você não pode errar vai levar você à depressão. Nós vamos analisar a vida de uma pessoa que é a minha referência neste sábado pela manhã. João, chamado discípulo amado. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 17.
capítulo 17, eu entro no Espírito facilmente. Versículo 3. Curvem a fronte, por favor. Pai querido, obrigado pelo privilégio que nos dás do acesso livre ao estudo da Tua Palavra. Obrigado pela comunicação do Espírito que nos ajuda não somente a entendê-la, mas nos ajuda também a vivê-la em nossa experiência imperfeita. Dá-nos a graça da compreensão daquilo que pode mudar a nossa vida, a minha vida. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 17, versículo 3. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Verso 4. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoe. É a mesma pessoa, no mesmo dia, 7 vezes. O número 7 é usado de propósito para significar plenitude. Esse número significa plenitude, completo. Ou seja, o tempo todo, quanto for necessário, quanto essa pessoa confessar, perdoe. Ou seja, dar perdão a alguém é um direito que você exerce e ninguém pode tirar. Mas também é uma responsabilidade que só você pode exercer e só você pode executar, e ela pode tirar de você a experiência da salvação. João, no capítulo 4 de Marcos, o evangelista, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, aliás, no capítulo 3, capítulo 3 de Marcos. Ao fazer referência aos seus discípulos, quando Jesus os escolheu, o relato de Marcos diz assim no versículo 17: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. Então, João e André, que eram irmãos, eram chamados filhos do trovão. Os dois eram pessoas de natureza explosiva. E João, juntamente com André, quando os samaritanos rejeitaram a entrada de Jesus na cidade deles, João virou-se para Jesus e disse: Queres que mandemos descer fogos dos céus e os destrua, como fez Elias no Monte Carmelo? Ele tinha uma referência bíblica para mandar destruir. Quem era ele? João. Ninguém na Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, ninguém escreveu tanto sobre o amor como João, o filho do trovão. A mudança de conduta de João é resultado de relacionamento. Ou seja, a conduta do João mudou pela maneira que mudou o seu modo de pensar. E o seu modo de pensar mudou pelo seu relacionamento. Em outras palavras, o relacionamento é uma condição para que nós possamos realmente mudar o nosso caráter. Amar aperfeiçoa. Quando eu tenho que exercer esse atributo ensinado por Deus, eu sou aperfeiçoado. A dificuldade que ele me dá é aquele que exige de mim amor. Quanto mais amar essa pessoa, pai, minha mãe, meu cônjuge, esposa ou esposo, seja meu filho ou minha filha,
seja um dos meus familiares, mãe, sogra, pai, sogro, cunhado, cunhada, amigos, colegas de trabalho, membros de igreja, companheiros da gente da mesma comunidade. Uma coisa eu garanto para vocês, quanto mais perto você conviver de qualquer pessoa, mais você terá que amar essa pessoa. Se você tiver um membro desta igreja que é seu amigo, e você se encontra somente aos sábados pela manhã, nos eventos da igreja, na escola sabatina e no culto, que são reuniões formais, em que a atividade coletiva, mais fácil será você conviver com ele. E necessariamente você não estará amando essa pessoa, porque você não precisa amar essa pessoa, porque você não tem uma convivência miúde com ela. Quanto mais intensa, mais próxima, mais íntima, mais você precisa amar essa pessoa, seja ela quem for. Quanto mais alguém provoca em você sensações, sentimentos, emoções negativas, mais você precisa amar essa pessoa, seja lá qual for o motivo. Uma coisa é certa, se você não estiver amando, mesmo que você não conheça Jesus, mesmo que a pessoa seja aí de fora, ateu inclusive, se você não estiver amando Jesus, você não está sendo aperfeiçoado. Porque amar, daria para pelo menos ler o que está escrito? Mais cola do que isso, eu não vi um professor dar uma cola, que ele pega uma parte da frase e deixa a outra para responder. Amar, thank you, está difícil. Não me deixem ficar nervoso, por favor. Eu não sou legal nervoso. A Yara sabe. Amar aperfeiçoa. Se eu não estou amando, eu não estou sendo aperfeiçoado. E sem o aperfeiçoamento, ninguém verá o Senhor. Que a Bíblia chama de quê? O que é o aperfeiçoamento dos santos? O que é? Como é que se chama em teologia? Santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ok? Ninguém verá o Senhor. Então, santificação nada mais é do que aperfeiçoamento. Ou seja, eu não sou perfeito, mas eu posso estar melhor. Melhor hoje, melhor amanhã. E é exatamente nas minhas mais fortes tendências que eu terei que trabalhar mais. Estou lidando com um caso extremamente chocante. Para falar bem a verdade, eu, na minha cabeça, desisti dele. A esposa é cristã, membro fiel de uma igreja cristã. O marido é incrédulo. Ele não se diz ateu. Ele apenas não acredita em religiões e não acredita em Deus formal. Ou seja, um Deus que é representado por algum nome. Ele considera Deus como uma entidade superior, impessoal, distante, mas que existe. Quer dizer, o mundo não está levado à breca e não está nas mãos do evolucionismo, mas ele não crê num Deus pessoal. Esse indivíduo tem uma profissão que eu não posso especificar, porque senão vocês vão fazendo algumas identificações, mas ele tem uma profissão que é impossível você executá-la bem sendo cristão. Então ela é comprometedora daquilo que ele faz, o que ele faz comprometeria a religião. Mas ela é cristã. E ela está desistindo do casamento. E foi ela que pediu ajuda. Ele tem todos os vícios que vocês podem imaginar, fora a bebida alcoólica e droga. Vícios sexuais, de todas as cores e tipos ele tem. E ela conviveu com isso por muitos anos. Mas ela cansou e não quer mais isso. Quando ela fez a descrição para mim, eu pensei comigo, isso não vai a lugar nenhum. Então, eu, sem tempo na minha agenda, quis desistir. Mas ela estava tão desesperada que ela me pediu, por favor, me ajude, porque eu não quero desistir do meu casamento, porque eu tenho filhos envolvidos. Então, o motivo dela eram filhos. Fui conhecê-lo, era exatamente isso. Quando eu analisei o caso em relação a ela, ele me disse, eu não sinto a mínima atração por ela. Por isso que eu saio por aí apontando. Eu não sinto atração por ela. E por que você está com ela? Na verdade, quando a gente namorava,
eu gostei dela. Mas quando chegou perto de casar, eu vi que eu não queria casar com ela. Mas aí a gente tinha ido já muito longe, vocês entendem o que é essa linguagem. Aí nós já tínhamos ido muito longe, ou seja, tínhamos tido intimidade sexual. E ele, veja, do mundo, sem nenhum relacionamento com Jesus, sem nenhum conhecimento religioso, ele falou, eu pensei comigo, não é justo, essa moça perdeu a virgindade comigo, tenho que casar com ela. Casou com ela. Ele falou, casei e já no primeiro mês queria me divorciar. Porque eu vi que não ia dar em nada. Porque eu não gosto dela. Eu falei, então você está fazendo o quê nesse relacionamento? Filho não deve ser motivo de permanecer no casamento. Porque não vai haver benefício nenhum para o filho. Porque não existe amor nesse relacionamento. Não há bênção para o filho. Eu falei, mas eu não quero sair. Porque eu gosto dela como pessoa. Ele falou, o caráter dela, eu sei. Eu conheço muitas mulheres. No meu trabalho tem muita mulher. Na sociedade que eu convivo tem mulheres. E nessas minhas andanças por aí, conheci muita mulher. Não existe uma mulher como a minha esposa. Essa mulher é um exemplo de caráter. Ela é uma pessoa pura. É uma pessoa realmente que vale a pena. Eu falei, vale a pena o quê? Ele falou, vale a pena ficar junto. Mas se você não gosta dela, não tem como. Ele falou comigo, tem alguma coisa que você pode fazer para me ajudar? Aí veio a dica que eu precisava. Falei, não. Que eu possa, não tem. Nem eu, nem qualquer outro terapeuta. Ele falou, nossa, cara, ela falou para mim que você era a minha esperança. Mas eu não sou. Eu não sou. Eu sou humano como você. Então, por que ela te procurou? Fala, porque eu conheço um que pode te ajudar. Ah, é outro? Falei, não é o outro, é nós dois. Nós dois, eu falei para ele. Eu falei, como assim? Eu falei, é Deus. Ele falou, você não vai querer me ensinar religião, né? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu só quero te dizer que você não muda sem Deus. Não, mas eu reconheço que existe Deus. Então, você reconhece que existe Deus? Se você quiser incluir a Deus, nós vamos entrar num processo. E olha que coisa interessante. Ele disse para mim, existe a possibilidade de amar sem gostar? Eu falei, existe. Existe a possibilidade de amar sem gostar. E depois que você amar de verdade, você vai gostar. Até de quem você não gosta, quando você ama, passa a gostar. Alguém podia dizer um amém para mim? Só um. Thank you. Porque é uma coisa importante isso aí. Imagine você tem um filho que você não suporta. Você tem um pai insuportável. Não levante a mão. Você tem uma mãe que é terrível. Você tem um cunhado que é o castigo da sua vida. Nem parente é. Essas pessoas, você queira ou não, em algum momento você terá que conviver com elas. Quanto mais você se concentrar, vou repetir, quanto mais você se concentrar naquilo que você não gosta, na pessoa com a qual você tem que conviver, mais você se distanciará do amor. E quando você não tem amor ao seu semelhante, você não tem amor, preste atenção, você não tem amor por si. E muito menos por Deus. Você é um condenado à morte eterna, já, está confirmado isso. Porque o amor é a condição sine qua non. Sem ela não existe a possibilidade do aperfeiçoamento. E amar é uma ordem daquele que é perfeito. Amor é perfeição. Como é que a Bíblia diz? Olhem o verso que está no boletim. Abra o boletim. Quanto tem o boletim? Abra esse boletim, por favor. Vejam o verso que está aí. Olha o que diz aí. É parte
Esse é João, 1 João 4,16, segunda parte. Deus, o que diz aí? É amor. Não diz Deus tem amor, mas o Edemar pode ser dito, o Edemar tem amor. Ele teve amor naquele caso, ele tem amor no outro caso, ele teve amor quando fez isto, isto e isto. Ele teve amor quando não fez isto, isto e isto. O amor é uma pessoa. Amar é uma condição que nós fomos colocados por Deus no meio do nosso aperfeiçoamento. A salvação não é um lugar, a salvação não é uma data, a salvação não é um evento, a salvação não é a volta de Jesus. A Bíblia diz que ele vem para buscar os seus escolhidos, já estão prontos. Ele diz que vem para buscar aqueles que amaram a sua vinda, a Bíblia diz, aqueles que amaram a sua vinda. Amaram. Se eu não amo alguém, seja lá quem for, se eu não amo o meu próximo, em primeiro lugar, eu não me amo a mim mesmo. E se eu não me amo a mim, não amo nem um cachorro que eu tenha, gato que eu tenha, bicho que eu tenha. Porque o amor ao outro é a condição de prova que não Deus. Deus não precisa de provas para examinar o Edemar. Deus me conhece de dentro todas as minhas vísceras. Deus conhece a profundidade do meu ser. A Bíblia diz, falando do amor, que nós hoje vemos por espelho, mas vai chegar o momento que nós vamos ver realmente como nós somos. Eu me apavoro de ter que ver como eu sou quando vier o espelho. Eu não quero ver naquela ocasião, eu quero ver agora. E o que Deus me ajudou para eu poder ver agora? Ele colocou pessoas perto de mim. Pessoas difíceis. Se na minha natureza eu tenho dificuldades, se eu sou uma pessoa difícil em algum aspecto, eu provoco reações desagradáveis na minha cercania, perto de mim. Eu provoco reações. E quando essas reações são manifestadas, elas não revelam o que o outro tem de ruim, mas talvez seja o que eu tenho de difícil. Quando eu mostro a minha dificuldade, o outro reage. Se eu amo essa criatura e se eu amo a mim mesmo, eu vou parar e pensar o que eu posso fazer nessa situação. As pessoas acham, e eu vejo isso, infelizmente a minha vida inteira eu vejo isso. As pessoas acham que elas sentando em alas diferentes de uma igreja, elas evitam de estarem perto de pessoas que não gostam. Pessoas acham que se na mesma ala sentarem em bancos distantes, elas resolvem o problema de relacionamento com pessoas que elas não gostam. Na verdade, ao escolher esse lugar distante do outro, a quem não gostam, ou de quem não gostam, elas na verdade estão dizendo, eu não vou te amar, ponto. E se você disser para alguém, eu não vou te amar, seja o pior dos seres na face da terra. Se você tiver uma pessoa que você disser, eu não te amo, você está dizendo para Deus, eu não amo a ti. Porque é o mesmo apóstolo, no capítulo 4, da primeira epístola de João, é o mesmo apóstolo que disse, que escreveu, 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Prestem bem atenção, amar não é gostar. Gostar é um sentimento natural. Gostar é um sentimento natural. Amar é uma ação voluntária. Eu posso não gostar de alguém, já vou saber, vou ter que amar mais. Esse é o ponto. Agora eu posso rejeitar a pessoa, porque não gosto e não vou amar. Se eu não a amo, a Bíblia diz o que para mim? A Bíblia diz o que para mim? Se você diz que me ama, Deus disse, a quem você não vê, e você não ama o seu irmão a quem você vê, seja ele quem for, na verdade a tradução melhor nem é irmão. Nem é irmão.
É semelhante. Mas por que está irmão? Por que a tradução é irmão? Vamos viajar um pouquinho de psicologia. Por que a palavra irmão foi colocada? Porque os mais difíceis seriam os mais próximos. Próximos na amizade, próximos no trabalho, próximos na família, próximos. Quanto mais próximo, mais difícil. Então eu falo, se você não ama o seu próximo, a quem você vê, você não ama a Deus a quem você não vê. Portanto, você é mentiroso. Este é o espelho que eu quero ver agora. Eu preciso dele agora. Eu não quero quando me encontrar com ele. 1 Coríntios 13. Eu não quero. 1 Coríntios 13. Eu não quero ver o espelho quando Jesus voltar. Eu quero descobrir o que o espelho me pode revelar agora. Para que quando ele aparecer no espelho, apareça o que eu já tinha coberto antes. Capítulo 13, do verso 4 em diante, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Verso 8. O amor jamais acaba. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Verso 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora veja o verso 10. Esse é o verso que me interessa. Quando, porém, vier o que é perfeito. Poderiam, por favor, ler comigo em voz alta, todos, o verso 10? Quando, porém, vier o que é perfeito. Vamos ler nessa tradução, vamos repetir nessa tradução. Quando, porém, vier o que é perfeito. Vamos dar essa ênfase, tá? Ontem no culto, uma das minhas netinhas falou: vovô, quando você lê, você dá ênfase em todas as frases que você fala. Olha, eu senti aqui como um elogio, dei um beijo nela. Não sei se era, mas eu gostei. Eu gostei de quê? Então vamos lá. Quando vier, vamos voltar para o rol, tá? Eu falo, o tio fala e as crianças respondem, tá bom? Quando vier o que é perfeito. Então, e aí vem a parte que mais nos deve entusiasmar. Isso deve nos dar um enorme de uma esperança. Então, o que é imperfeito desaparecerá. Que amenzinho, desculpe, obrigado pelos améns que foram dados. Mas olhando para a congregação, que coisa insignificante. Coisa boa, meu povo, coisa boa. Eu sou perfeito, eu sou imperfeito. Me ajudem, por favor. Perfeito ou imperfeito? E você, criança de Deus, perfeito ou imperfeito? Imperfeito. No dia que ele vier, o que diz o texto? O imperfeito desaparecerá. Eu tenho que dizer, glória a Deus, aleluia, amém. Mas nem um amém, nem um amenzinho, farutinha. Saiu só 3, 4, pude contar quantos eram. Pensem no que vocês leem, mostrem o seu desejo, expressem a sua fé. Isso produz fervor. Nós temos fervor, nós não temos, nós somos apagados. Nós somos lâmpadas que o ventinho está fazendo assim, está quase se apagando. Eu estou me deixando em desespero, porque eu quero ver vocês salvos. E o fervor é parte desse processo. Mas quando vier aquele que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Thank you. Fizeram bem para a minha alma. Pode não ter feito nada na sua, mas na minha fez muito bem. Eu vi que você está vivo. Respire, faça assim. Estou vivo. Maravilha. Amar é uma escolha. O desafio de amar vai ser somente necessário quando você não gostar da pessoa ou do que ela faz. Em outras palavras, quando eu não gosto do jeito de alguém, para ela significa, eu não gosto de você. Não, eu gosto do meu filho. Só não gosto do jeito que ele come.
Só não gosto do jeito que ele guarda as coisas no quarto dele. Eu só não gosto... Ei. Não tem essa. Eu não preciso concordar com o que o outro faz. Mas eu preciso aceitar quem ele é. Para que, sendo aceito, ele possa se tornar quem eu gostaria. Vou repetir. Eu não preciso concordar com o que o outro faz. Mas eu preciso aceitar como ele é. Para que, amando-o, ele possa se tornar quem eu espero que ele seja. Porque se eu amar alguém, os traços de sua personalidade não serão o destaque da minha observação, mas sim a pessoa dele. Quando eu olho para uma pessoa dos meus clientes com sérias dificuldades de caráter e de personalidade, e amo essas pessoas, amo de verdade. Alguns, a Yara sabe disso. Eu digo para ela assim, falar, agora eu comecei com um cliente que se fosse por mim, eu não queria continuar. É o meu desafio. O que eu faço? Esta pessoa, Josi, eu não oro tanto por ela, mas eu oro por mim. Eu oro para que eu a ame. Porque esta pessoa está precisando exatamente de mim mais do que todos os outros, amando. Porque se eu não amar, eu não ajudo. Então eu oro a Deus por mim, pedindo amor por ela. E eu passo a amar. Deus tem me ajudado com uma graça maravilhosa, a ponto de algumas me dizerem assim, só você para me aguentar. Mas ela sabe que está confessando coisas difíceis. Mas o amor vai transformando, e essas pessoas, pela graça de Deus e suas escolhas, têm se tornado outra pessoa. Eu sou apenas um instrumento passageiro, de importância relativa, mas elas fazem a diferença pelo poder daquele que pode transformar o imperfeito no aperfeiçoamento, até que se torne, na sua vinda, o quê? Perfeito. Está perfeito? Não. Então, se nós tivéssemos que fazer uma avaliação de perfeição, eu sei que quando esse tema vem à tona, a primeira coisa que a gente lembra é pessoas que nos incomodam. Mas eu gostaria que esse tema trouxesse à sua mente quem você é. Que você se avaliasse quando escuta e dissesse assim, como é que eu estou em relação aos outros? Tem alguém na minha lista que eu estou rejeitando? Tem alguém na minha lista que está muito difícil? Tem alguém na minha lista que, se puder, eu evito? Se tem alguém assim, eu não estou amando. Eu preciso correr e amar. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso da sua graça. E precisar da sua graça é meio de salvação. Quando uma pessoa está tudo bem, ganhando dinheiro, saúde, relacionamento bem, está tudo em ordem, ela até faz orações, mas orações bem do tipo chapinha. O slide de antigamente fazia tchá-tchá, entrava o slide e saía. Aquela chapinha, quer dizer, obrigado pelo café da manhã, tá. Abençoa que não falta comida nem a nós e os necessitados. Em volta. Obrigado por dia, dá uma boa noite. Obrigado. Depois, cuida que nenhum perigo me aconteça. Obrigado. Obrigado. E vai. A chapinha entra, a chapinha sai. A chapinha... Não existe uma relação pessoal, mas passe por necessidades. Passe por desafios. Lute com o seu temperamento, com a sua pessoa. Lute com alguém que você precisa amar e quer amar. Você quer amar. Aí você diz, Senhor, me ajude, porque eu não estou conseguindo. Não é ajuda, muda ele, muda ela, mexe com ela, dá um tropeço para ela, faz ela se machucar, aí ela vai ver o que é coisa da mão. Dá uma coisa para ela que ela fica humilde, que é muito orgulhosa, muito metida, muito cabeça levantada. Dá um tombo nele, tá? Senhor, derruba esse homem para que ele possa. Não, deixa ele em pé, deixa ela em pé, mas derruba a mim. Me faça ver, Senhor, de que maneira eu posso vencer a minha tendência, a ponto de eu poder amar essa criatura que não depende de mim, só do teu poder. Olha a oração que Jesus fez em João 17. É aqui que eu quero que nós façamos uma conclusão de algo que é muito forte, especialmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A importância da pregação do Evangelho. A importância de você levar outros para Cristo. Olha, quer saber de uma coisa? Não é importante quantas pessoas você levou para Cristo. Aquela história da coroa, que tem um monte de estrelas, isso aí eu vou dizer para vocês, não é importante. Estou tirando o valor disso? Não. Só estou dizendo que não é importante. Porque eu posso dar estudos nesta ala aqui. Eu posso dar estudos bíblicos para essa ala completa aqui. E deles, 80% aceitar a Cristo Jesus, eu ir para o inferno. Então, isso não é importante. Agora, eu posso ter lutado só com uma alma nessa aula. Mas lutei muito, porque eu tive que vencer o meu eu. Eu trabalhei as minhas inclinações
E eu amei essa pessoa de um jeito que o resultado dela, se ela aceitou Jesus ou não aceitou, não é mais importante. Porque estando do jeito que está, ou mudando, eu passei a amar essa pessoa como eu não faria por mim mesmo. Eu precisei de Deus. Precisando dele, fiquei muito perto. Aí eu me tornei parecido com o Senhor, como estava João. Ellen White tem um comentário sobre João que olha, é impressionante. Eu quero que vocês escutem, porque eu não saberia transmitir. O amor de João, olhem só isso aqui. O amor de João por seu mestre, falando de João o evangelista, o amor de João por seu mestre não era uma simples amizade humana, mas sim um amor de um pecador arrependido que reconhecia haver sido redimido pelo precioso sangue de Cristo. João considerava a mais elevada honra trabalhar e sofrer no serviço do seu mestre. Seu amor por Jesus o levava a amar todos aqueles por quem Cristo havia morrido. Sua religião era de caráter prático. Arrazoava que o amor a Deus se manifestaria no amor aos seus filhos. Ou seja, o evangelho para João era o quê? Prático. Qual que é a prática? Me ajude. O evangelho para João era de caráter prático. Qual é a prática? Que o amor a Deus é demonstrado aonde? A quem? Aos meus semelhantes. Amados, disse ele, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Disse ainda, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A vida do apóstolo João estava em harmonia com seus ensinos. O amor de Cristo, que ardia em seu coração, levava-o a prestar a mais zeloso e incansável serviço por seus semelhantes, especialmente por seus irmãos na igreja cristã. Ele era um poderoso pregador, fervoroso e profundo em zelo, e suas palavras levavam consigo um peso de convicção. Esse é João. Que era quem? Filho do trovão. Que te disse, quer que desça do fogo para consumi-los? Foi transformado pelo quê? Pela intimidade do seu relacionamento com Jesus e o trabalho nele mesmo para aceitar os seus semelhantes como estavam, para que eles pudessem se tornar o que Deus podia fazer deles. Eu não mudo o meu marido, eu não mudo a minha esposa, eu não mudo meu pai, não mudo minha mãe, eu não mudo meu filho, eu não mudo meu vizinho, eu não mudo meu irmão na fé. Mas eu posso permitir que Jesus mude o meu coração. E quando ele muda o meu coração, o meu amor pode ser um instrumento de Deus para fazer a transformação naqueles que querem. Porque alguns não querem, mas a tarefa já foi feita. Se ele vai mudar o outro, e da Zamera, o importante é que ele vai mudar a mim. Então não foque a sua atenção na mudança do outro, mas pense o quanto você precisa ser mudado. E que Deus use o outro para que essa mudança aconteça. Porque nada maior do que a necessidade para mostrar a importância daquele que é imprescindível na sua vida. Deus ajude, que você tenha muita necessidade de amar. Porque se você tiver essa necessidade, só tem uma fonte. Porque amor é uma pessoa. Amor é perfeição. Amor não é um semelhante. Amor é Jesus. Se você tiver Jesus, eu tenho certeza que você terá amor. E se você tem amor, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você vai morar com Ele para sempre. A família que Ele nos promete não é a família de Demarco, a Yara, com seus filhos, ou a sua. É a família única. Todos nós juntos e Ele como pai. Não vai ter essa divisão aí de cunhado, irmão, não vai ter nada disso aí. Então, vai aceitando todos. Porque numa dessa, se você não aceita um que é parente aí, não aceita ele, ele não vai ser seu irmão aqui. Então você não vai também. Porque se você não aceita, você não vai. Ele até pode ir para o inferno, mas você vai junto. Faça tudo para levar para o céu. Se não for, você fala, que pena. Mas eu fui. A maneira de eu ir qual que é? Amando. Amar é uma escolha. Quero terminar a história, a mensagem, na reflexão desse rapaz, que é incrédulo. Ele está amando a esposa. Esta semana ela me deu testemunho que me deu sempre. Ela é dura que nem uma pedra, mas ela se emocionou.
Ela disse, você não acredita. Ele tá me ligando durante o dia, prestando atenção em mim. E outro dia, sabe o que ele fez? Falei, o quê? Ele me chamou de amor. Falou, amor, me alcança um copo. Eu quase que não sabia o que ele tinha pedido, porque eu escutei amor, não lembrei do que ele pediu. Falei, o quê? Ele falou, amor, me alcança um copo. Ela falou, eu peguei aquele copo, olhava para o copo, tinha amor. Ele está amando. E sabe o que está acontecendo com ele? Ele falou para mim que parou já com a pornografia, a masturbação. Ele falou, já são 15 dias que eu não tenho nenhum dos dois. Não vou mais para a casa de prostituição. Ela não sabe, mas ele frequentava regularmente com os colegas de trabalho. Olha que trabalho. Ele falou, já não pratico há 15 dias. E sabe o que eu estou conseguindo? Eu falei, o quê? Eu estou conseguindo vê-la de um jeito que eu não via. Você me ajudou a perceber. Você falou, não te ajudei não. Sabe quem te ajudou? Aquele que eu te falei que me ajuda. O Senhor. Eu falei, acho que foi mesmo. Eu não conheço muito bem ele, mas acho que foi. Ele vai conhecer, porque o que está acontecendo nele já é de Deus. Vejam, ele diz que não crê em Deus, ele não conhece. E ele está amando, a vida dele está mudando. Imagine você que conhece. Para ele, não teria perdão se não amasse. Se não ama o próximo, não ama a Deus. Mas e você que diz que ama a Deus? Meu convite. Ame. E se tiver muito difícil, busque mais a Deus. Porque quanto mais você buscar, mais você vai aprender dele. Mais semelhante a ele você vai se tornar. E com certeza, amar será uma consequência natural da velha natureza abandonada e a nova implantada no seu ser. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos fazer eles vão cantar somente o hino de despedida. Eu queria fazer um convite para vocês de apelo. Você se identificou com a mensagem? Não precisa levantar a mão. Reconhecendo que você precisa amar mais e que tem pessoas que realmente te incomodam e que você não está mostrando amor. Você não vai levantar. Eu não quero que você levante. Eu quero que você pense nessa pessoa ou nessas pessoas que são tão difíceis. E você não ore por elas. Ore por si. Fala, Senhor, me ensina a amar como tu tens me amado. Ele me amou quando eu ainda era pecador. Ele me amou quando eu era seu inimigo. Quantos querem fazer uma oração assim, nesse momento? Sustenta a sua mão, por favor. Pai querido, ouvimos a tua palavra. Foi o teu Espírito que falou a cada um de nós. Não está em nós, Senhor, o poder para amar. Mas louvado seja o teu nome, Jesus é amor, tu és amor, e o Espírito Santo em nós nos ajuda e nos ensina a amar. Dá-nos a graça, Senhor, de amar essa pessoa de quem estamos pensando, ou pessoas, as mais difíceis, para que nos aproximando delas em amor, na verdade, estamos mostrando a elas o teu amor. Que em nós, Cristo seja vivo, como tu eras vivo na sua vida enquanto esteve na terra. Em seu nome agradecemos. Amém. Que o Senhor seja louvado. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou